Olá a todos que acompanham o debate Itapiranga de hoje. A gente recebe o Ademir Ternos, presidente do Grupo Mongóis do Asfalto aqui de Itapiranga, para a gente continuar a nossa série de entrevistas, de matérias sobre o Maio Amarelo, o mês de conscientização no trânsito. E hoje, então, a gente vai abordar essa pauta com o grupo de motociclistas aqui do nosso município, que tem um trabalho voltado também à conscientização da população, a ações sociais, e é disso que a gente vai falar um pouquinho no dia de hoje. Então, Ademir, obrigada primeiramente pela participação. E eu queria que você falasse um pouquinho para a população de um projeto que foi iniciado ainda no ano passado e vai seguir neste ano, que leva a palestra para as escolas. Então, qual que é o público-alvo deste projeto? Então, a gente criou no ano passado um projeto chamado Segurança em Duas Rodas. Então, ele vem ao encontro justamente do que o Maio Amarelo, né, que é tudo relacionado ao trânsito, busca, que é a conscientização e educação no trânsito. A gente sabe que hoje, infelizmente, o nosso trânsito está terrível. Então, a gente criou esse projeto a fim de passar um pouco do conhecimento e da experiência que o Mongóis Asfalto possui nos quase seus 25 anos de existência aqui em Itapiranga. E ela é uma entidade que busca, primeiro, andar de moto porque gosta, né? O motociclismo está na veia de quem é sócio do Mongóis, mas também a gente busca fazer a nossa parte de alguma forma, trazer alguma coisa útil para os mais jovens, principalmente. Então, por isso o projeto ano passado começou com os alunos do terceiro ano, do segundo grau do município. Foram feitas palestras nas escolas estaduais para conscientizar um pouco essa galera que está entrando no trânsito, fazendo sua carteira ou com a carteira Área 100 em mãos. O número com acidentes de motos, infelizmente, é o mais alto que existe em todas as categorias de veículos que existem no Brasil e creio que seja no mundo inteiro dessa forma. E neste ano vocês têm um público diferente, então no ano passado foi com o terceiro ano e esse ano é outro grupo. Esse ano, ano passado a gente teve então somente os terceiros anos das escolas e esse ano a gente quer buscar essa formação de uma forma um pouquinho diferente, abordando aspectos um pouquinho mais leves, vamos dizer assim, mas também a gente quer fazer algumas palestras esse ano nas escolas para os nono anos. E a ideia é começar a repetir isso todo ano, né? Então todos os nonos anos e os terceiros anos nós conseguirmos passar alguma mensagem para eles que seja útil para a vida deles. O Grupo Mongóis, ele, além desse trabalho, né, que vai voltar a fazer nas escolas, ele tem um papel importante também na comunidade e juntamente com os membros, inclusive, né, de conscientização. Por exemplo, os membros, eles seguem alguns critérios, né, eles têm que ser pessoas, digamos assim, referência, né, no trânsito hoje. Exatamente, o Mongóis, ele, desde a sua existência, sempre ele prioriza a segurança. Tem que gostar de moto. Não necessariamente você precisa ter uma moto para se inserir no Mongóis Asfalto, mas tem alguns critérios que são avaliados para você virar um membro do Mongóis e você tem que cumprir essas regras durante o período que você está junto com nós. Então, assim, hoje a grande maioria são sócios fundadores. Então, assim, se precisar ter alguma punição, o membro, ele está ciente disso, que ele tem que andar nas regras, como a gente diz, né? Como para tudo tem, o motogrupo, ele é um grupo formado justamente para fazer coisas, gostar de andar, de acelerar, mas com consciência, né? Sabendo que tem uma família em casa te esperando, que você tem, né, amigos, enfim, respeitar as regras, enfim, andar equipado, né? O que a lei exige, e a mais do que a lei exige, né? Por exemplo, você enxerga as pessoas andando pé descalço. Isso não diz no Código Brasileiro de Trânsito que você não possa andar descalço. Mas, para a tua segurança, qualquer coisinha que você tiver em qualquer esquina, parar a tua moto, frear alguma coisa, você vai colocar o pé no chão, você pode raspar, né? Se machucar muito fácil. Ademir, você citou antes a questão de um alto índice de acidentes, né, envolvendo motos, né? A gente tem algum dado, assim, para a gente passar aqui para o público que vocês levam, por exemplo, nessas palestras nas escolas? Por exemplo, assim, em 2024, a gente buscou informações no Denatran, cerca de 2,5 milhões de motociclistas ficam inválidos por ano no Brasil.
Então você imagine isso, 2,5 milhões, né, por ano não terem, perderem a perna, ficarem, de alguma forma vão ter uma sequela por resto da vida, né? Então assim, isso é um dado muito preocupante. Então o índice de acidente de moto é muito grande, né? Então a moto, o piloto é o copiloto, né, o caroneiro é o para-choque. É diferente de um carro, de um caminhão ou qualquer outro veículo. Então, por isso que a preocupação é maior ainda em questão de segurança. E muitas vezes a pessoa não se conscientiza disso, né? Aqui no município, vocês recebem informações também dos órgãos municipais para levar até as escolas? Assim, a gente tem informações, né, oficiais, né, dos bombeiros e também da polícia militar, né? Então, assim, o índice de acidente de motos é disparado o maior, né, que tem. Então, essas informações a gente mostra nessas palestras, né? Então, sim, são dados alarmantes, né? O índice é muito grande nesse sentido. Então, com a mesma forma que a nível do Brasil, né? Então, assim, é muito exagerado o número de acidentes que acontecem. Por exemplo, a nossa frota de motos em Itapiranga são quase 5 mil motos cadastradas no ano de 2024. Então, isso é quase 1/3 da população tem uma moto. Você como motociclista, né, experiente já de muitos anos, por que você acredita que esse índice de acidentes com motos ele é tão elevado? Muitas vezes é por falta de experiência, porque se você pegar os dados, os acidentes, desde que nós temos bombeiros que fazem esse controle, essas avaliações, né, esses dados, de 11 a 30 anos é disparado o maior índice de incidentes que temos com motos. Então, você pegar de 11 anos, de 11 a 18 anos ninguém tem carteira. Mas, infelizmente, no nosso interior, a galerinha aprende a dirigir, anda lá, vai tocar as vacas, que seja, e muitas vezes, vou lá no vizinho, ligeiro. Então, ali que acontece muitas vezes, e esse é os dados que são alarmantes, e aí muitas vezes ficam as sequelas. Então, os maiores índices são ali, né? Então, assim, essa é uma preocupação. Então, se você pegar os dados, é alarmante. Então, assim, a gente busca de uma forma conscientizar, né? Porque usem o capacete, né? No mínimo, né? Que tem, o certo é você usar todos os equipamentos EPIs, né? Então, assim, a gente acaba pecando nesse sentido. E por isso, talvez, um índice tão alto também de invalidez por acidentes, né? Justamente porque o motociclista, comparado a um veículo, por exemplo, ele está muito mais exposto no caso de um acidente. Exatamente, né? Como eu citei antes, né? Na moto você é o para-choque, que é diferente de qualquer outro tipo de veículo. Então, por isso, é muito mais alarmante a quantidade de sequelas que ficam, né? Então, no Brasil, em 2024, dados também dizem que mais de 20 mil motociclistas morrem, né? Então, isso é mais do que a população itapiranguense morre por ano. Então, você imagine, daqui a pouco a população de Itapiranga não existisse mais, né? Então, assim, se você começar a comparar algumas informações, então isso é preocupante. E o trânsito cada vez mais agitado. A correria, nossa, de todo mundo cada vez mais, e cada um, daqui a pouco que tem um veículo vai ter 2, daqui a pouco, e assim tá indo, né? Então... Para a gente finalizar, então, Ademir, só retomando um pouquinho essa questão das escolas, vocês já têm uma estimativa de quando vocês vão retomar esse trabalho nesse ano? Assim, a expectativa esse ano a gente fazer essas palestras, a gente está terminando de montar essa parte nova da palestra, então, para o segundo semestre, né? Então, ano passado, nas escolas que a gente fez então já nos disponibilizamos a voltarmos esse ano, e as escolas prontamente aceitaram o convite, né, as direções, professores e os próprios alunos elogiaram o trabalho que a gente vinha fazendo, porque não existe nenhum trabalho nesse sentido. Então a gente se motivou ainda mais em abranger, como já citamos. Então a ideia é sim voltar no segundo semestre, né, para fazermos essas palestras, né, nas escolas. E também, se alguma outra entidade achar útil essa nossa palestra, só procurar o Mongóis, um membro do Mongóis, e a gente está disposto a compartilhar, né, e aprendermos juntos, né, de alguma forma. Obrigada pela entrevista e deixo o espaço para finalizar. Tá bom, Karine, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui presente e mostrar um pouco do trabalho que o Mongóis do Asfalto faz, né? Como já citei, não é só andar de moto. O Mongóis, a gente desde o seu princípio sempre esteve envolvido em ações sociais e que beneficiam a população como um todo, a sociedade itapiranguense e na região toda, que hoje através da internet você consegue chegar longe.
Obrigada também a você que acompanhou essa entrevista e fique ligado nos canais da SA TV.